Arquivo sombrio. Os ecos que você ouve talvez não sejam apenas da sua imaginação. E se eu te dissesse que existe um álbum de fotografias que nunca deveria ter sido revelado? Em 1928, um fotógrafo desapareceu após capturar algo que desafiava a própria morte. O que ele registrou em sua câmera ainda está vivo, ainda está esperando. E talvez enquanto você escuta esta história, já esteja observando você também. Emiliano Carvalho era conhecido em toda a região como o fotógrafo dos mortos. Não era um apelido cruel. Era simplesmente sua especialidade. Na década de 1920, quando a mortalidade infantil assolava as famílias e a medicina ainda engatinhava, fotografar os mortos era uma profissão respeitada e necessária. As famílias queriam uma última lembrança de seus entes queridos. Emiliano dominava a arte de posicionar os corpos, ajustar a iluminação e criar retratos que quase pareciam devolver a vida àqueles que já não respiravam. Seus dedos habilidosos manuseavam a câmera com uma delicadeza quase religiosa, como se compreendesse que estava documentando o último momento de dignidade de uma alma. Mas havia algo em Emiliano que poucos percebiam. Algo que ele mesmo demorou anos para aceitar. Quando revelava as fotografias em seu laboratório improvisado no porão da casa, às vezes notava detalhes que não estavam lá durante a sessão. Um brilho diferente nos olhos. Uma expressão que não correspondia à rigidez cadavérica. Como, se por um breve instante, a câmera capturasse algo além da morte, ele sempre atribuía essas percepções ao cansaço. Afinal, passar horas em ambientes carregados de luto e desespero cobrava seu preço psicológico. Até que chegou o convite que mudaria tudo. A família Mendoza era a mais rica da cidade. Possuíam fazendas, comércio e influência política. Quando seu único filho, Eduardo, de apenas 12 anos, morreu de forma inexplicável durante uma noite de inverno, eles procuraram Emiliano para o serviço. A criança havia sido encontrada pela manhã, deitada em sua cama, sem sinais de violência ou doença. Simplesmente morta. Queremos que nosso menino pareça estar apenas dormindo, disse a mãe, Dona Helena, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ele era tão bonito, tão cheio de vida. Não suportamos vê-lo assim. Emiliano aceitou o trabalho, como sempre fazia. Mas quando chegou à mansão dos Mendoza, algo estava diferente. O ar parecia mais denso, carregado de uma eletricidade estranha que fazia os pelos de seus braços se arrepiarem. Os criados da casa falavam em sussurros e evitavam olhar diretamente para o quarto onde o menino estava. Eduardo Mendoza estava deitado em sua cama, vestindo suas melhores roupas. À primeira vista, realmente parecia estar apenas dormindo. Sua pele ainda mantinha um tom rosado, seus cabelos estavam perfeitamente penteados. Mas havia algo nos seus olhos fechados que incomodava Emiliano, algo que ele não conseguia identificar. Durante toda a sessão fotográfica, Emiliano sentiu uma presença observando cada movimento seu. Não eram os pais enlutados que aguardavam na sala. Era algo mais próximo, mais íntimo, como se alguém estivesse respirando bem ao lado de seu ouvido. Quando terminou, guardou cuidadosamente as chapas fotográficas e prometeu entregar as imagens reveladas em 3 dias. Mas Emiliano jamais imaginou o que descobriria ao revelar aquelas fotografias. Você já sentiu aquela sensação inexplicável de estar sendo observado por alguém que não deveria estar lá? De perceber que algo está errado, mas não conseguir identificar exatamente o que? Imagine então como Emiliano se sentiu quando, ao analisar as primeiras imagens reveladas, notou que o menino parecia diferente em cada fotografia. Como se gradualmente estivesse despertando. Na primeira fotografia, Eduardo estava exatamente como Emiliano se lembrava. Sereno, de olhos fechados, com as mãos cruzadas sobre o peito. Mas na segunda imagem, algo sutil havia mudado. A posição das pálpebras parecia ligeiramente diferente, como se houvesse uma tensão ali que não existia antes. Emiliano atribuiu a diferença à sua própria paranoia. Afinal, havia fotografado centenas de mortos ao longo de sua carreira. Jamais havia notado algo assim. Continuou observando as demais fotografias em sequência, e foi então que seu sangue gelou.
Na terceira imagem, os olhos de Eduardo estavam entreabertos. Apenas uma fresta, quase imperceptível. Na quarta, a abertura era um pouco maior. E na quinta, Emiliano teve que se apoiar na mesa do laboratório para não cair. Os olhos do menino estavam completamente abertos, fixos diretamente na câmera. Fixos nele. Mas isso era impossível. Durante toda a sessão, Eduardo permanecera imóvel. Emiliano tinha certeza absoluta disso. Havia verificado a posição do corpo várias vezes, ajustado a iluminação, observado cada detalhe. O menino estava morto. Completamente morto. Com as mãos tremendo, Emiliano examinou as últimas fotografias. Na sexta imagem, além dos olhos abertos, havia algo diferente na expressão de Eduardo. Não era mais a serenidade da morte. Era algo vivo. Algo consciente. E na sétima e última fotografia, o menino estava sorrindo. Não era um sorriso de paz ou tranquilidade. Era um sorriso de reconhecimento. Como se Eduardo soubesse exatamente quem estava atrás da câmera e estivesse satisfeito com o encontro. Emiliano fechou os olhos com força, esperando que quando os abrisse novamente, as fotografias voltassem ao normal. Mas quando olhou de novo, elas continuavam lá. 7 imagens de uma criança morta que gradualmente parecia retornar à vida através da lente de sua câmera. Foi então que ele notou algo mais perturbador. No fundo da última fotografia, na parede atrás da cama de Eduardo, havia algo escrito. Palavras que definitivamente não estavam lá durante a sessão. Letras que pareciam ter sido gravadas na própria madeira. Agora você me vê. Assim como você que está ouvindo esta história agora, Emiliano tentou encontrar uma explicação lógica. Talvez houvesse algum problema com os produtos químicos de revelação. Talvez a luz do laboratório estivesse criando ilusões. Ou talvez ele estivesse perdendo a sanidade. Se você já experimentou essa sensação de questionar sua própria percepção da realidade, então compreende o desespero que começou a consumir Emiliano. Ele decidiu não entregar as fotografias à família, Mendoza. Como poderia explicar o que havia capturado? Como poderia mostrar àqueles pais enlutados que seu filho parecia estar vivo nas imagens? Durante 3 noites seguidas, Emiliano não conseguiu dormir. Guardou as fotografias em um álbum especial, trancado em uma gaveta de sua mesa. Mas mesmo assim, sentia como se Eduardo estivesse observando cada movimento seu, mesmo através das paredes. Na quarta noite, Emiliano começou a escrever. Palavras que brotavam de sua mente como se fossem ditadas por outra pessoa. Anotações que documentavam cada detalhe estranho, cada sensação perturbadora. Ele escrevia compulsivamente, como se registrar tudo no papel pudesse de alguma forma exorcizar aquela presença que agora sentia constantemente ao seu lado. Ele me observa, escreveu em uma das páginas. Não dorme, nem eu. Você já se perguntou o que acontece quando fotografamos os mortos? E se a câmera captura mais do que apenas uma imagem? E se ela registra algo que deveria permanecer oculto? Algo que não pertence mais ao mundo dos vivos, mas que ainda assim se recusa a partir? A última anotação de Emiliano foi encontrada décadas depois, rabiscada com letra trêmula. Ele quer sair. Quer que eu o ajude a sair. No inverno de 1928, exatamente 3 meses após fotografar Eduardo Mendoza, Emiliano Carvalho desapareceu. Sua casa foi encontrada abandonada, com sinais de que ele havia partido às pressas. Roupas espalhadas, equipamentos fotográficos quebrados e um laboratório completamente destruído. Como se alguém, ou algo, tivesse travado uma batalha feroz naquele porão. As autoridades investigaram o caso por semanas, mas nunca encontraram vestígios do fotógrafo. A família Mendoza, ainda esperando pelas fotografias prometidas, ofereceu uma recompensa pela informação sobre seu paradeiro. Mas Emiliano havia simplesmente evaporado, levando consigo o segredo daquelas 7 fotografias impossíveis. A casa permaneceu vazia por décadas. Vizinhos relatavam ruídos estranhos durante as madrugadas, sons como de alguém arrastando móveis pesados ou batendo repetidamente na parede,
Mas quando alguém se aventurava a investigar, encontrava apenas silêncio e escuridão. Em 1973, 45 anos após o desaparecimento de Emiliano, a propriedade foi vendida para uma família jovem. Durante a reforma, ao limparem o porão, descobriram algo que havia sido esquecido pelo tempo. Uma gaveta secreta na antiga mesa de laboratório. Dentro dela, perfeitamente preservado, estava um álbum de couro preto. Suas páginas continham as 7 fotografias de Eduardo Mendoza, intercaladas com dezenas de anotações manuscritas. Um diário da loucura que havia consumido Emiliano Carvalho. Mas o mais perturbador não eram as palavras escritas pelo fotógrafo. Era o fato de que as fotografias pareciam ter mudado novamente. Eduardo não estava mais sorrindo na última imagem. Agora seus olhos estavam fechados, mas sua boca estava aberta, como se estivesse gritando. E nas margens das fotografias, novos escritos haviam aparecido. Não eram de Emiliano. A caligrafia era diferente, mais irregular, quase infantil. Deixe-me sair. A família que encontrou o álbum decidiu doá-lo ao museu local, acreditando que se tratava de uma curiosidade histórica. Mas 3 dias depois da doação, o curador do museu foi encontrado morto em seu escritório. Causa oficial: ataque cardíaco. Nenhuma marca de violência. Simplesmente morto. O álbum desapareceu novamente. Desde então, ele tem sido avistado em leilões clandestinos, sebos obscuros e coleções particulares ao redor do mundo, sempre acompanhado por mortes inexplicáveis, sempre deixando um rastro de pessoas que simplesmente param de existir de uma hora para outra. Os investigadores de fenômenos paranormais que tentaram estudar o álbum relatam experiências similares. A sensação de estar sendo observado, pesadelos recorrentes com uma criança que sussurra pedidos de ajuda e a progressiva perda da capacidade de dormir. Alguns teóricos sugerem que Emiliano, inadvertidamente, capturou a alma de Eduardo Mendoza em suas fotografias. Que a câmera funcionou como uma espécie de prisão espiritual, mantendo o menino preso entre o mundo dos vivos e dos mortos. E que agora, através de cada pessoa que olha para as imagens, Eduardo tenta encontrar uma forma de escapar. Outros acreditam que o próprio Emiliano ainda está lá, de alguma forma. Que sua obsessão pelas fotografias o transformou em parte do álbum maldito. Que ele e Eduardo agora compartilham a mesma prisão fotográfica, esperando por alguém que possa libertá-los. Mas a pergunta que ninguém consegue responder é: liberdade para quê? Para retornar ao descanso eterno? Ou para finalmente viver as vidas que lhes foram roubadas? O álbum ainda existe, em algum lugar. Ele aguarda o próximo observador curioso, o próximo colecionador de antiguidades que não consegue resistir ao mistério. A próxima pessoa que olhará para aqueles olhos fotografados e se perguntará: isso é real? E quando essa pessoa fizer essa pergunta, Eduardo Mendoza finalmente terá encontrado seu novo lar. Se esta história despertou sua curiosidade sobre os mistérios que fotografias antigas podem esconder, deixe seu like para que mais pessoas descubram os segredos do Arquivo Sombrio. Compartilhe com aqueles que, assim como você, compreendem que algumas imagens capturam muito mais do que deveriam. Nos vemos no próximo relato, se você tiver coragem de voltar. E me diga nos comentários: você já olhou para uma fotografia antiga e sentiu que alguém estava olhando de volta para você?